Amém, queridos? Vou colocar o meu púlpito aqui mais no meio aqui, né, para ficar bem centralizado. Nossos irmãos que vêm pela primeira vez hoje, como é que a gente vai dizer para eles? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Amém, sejam muito bem-vindos, amém? Pessoal, hoje está um pouquinho aqui atrapalhado porque o som, né, não funcionou, mas não é o som que vai nos impedir de adorar a Deus, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo de Paulo e Silas, né? Imagina, você está dentro de uma cadeia, amarrado no cárcere inferior, né? Que era um lugar terrível, onde era passagem de ratos, né? Um lugar fedido, nojento, eles amarrados e adorando ao Senhor, né? E louvando. Não tinha som, não tinha microfone, não tinha violão, não tinha teclado. Estava ensanguentado, amarrado no cárcere e adorando a Deus, né? É por isso que muitas vezes não acontece terremoto na nossa vida, né? Porque a gente quer o terremoto, mas a gente não quer adorar nas circunstâncias negativas. E em todo tempo eu louvarei o Senhor, diz a palavra, né? Seja dia bom, seja dia mau, né? Como diz uma música, né? Em todo tempo eu adorarei o Senhor. Amém? Lembra de Jó? Nessa semana eu gravei um vídeo, né? Eu estava conversando com a pastora Alice. A pastora Alice manda mensagem para mim, o editor dela mandou lá não sei o que Jó. Aí eu botei um ponto de interrogação, o que é isso? Aí ela pegou e disse, não, é que o meu editor aqui, ele sempre escreve a palavra Jó. Disse, então Deus tem um mistério, né? Aí eu disse, não, eu peguei e fiquei empolgado com aquela conversa ali com a pastora Alice, fui lá e gravei um vídeo sobre Jó, né? A Bíblia diz que... se puder desligar ali aquele... Que aí não fica esse ruído, né? Só acho que desligar ali atrás, né? Dá para desligar daí? Olha só. Pronto, agora melhorou. Então, a palavra de Deus diz em Jó capítulo 1, né, que depois que Jó ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu os seus jumentos, perdeu suas ovelhas, perdeu seus servos, perdeu tudo que tinha. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, né, rapou a cabeça, se jogou no chão e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei, né? O Senhor me deu, o Senhor levou, né? Bendito seja o nome do Senhor. Eu falava, eu acho que, não sei se foi num culto ou escola de fundamentos, né? Que a gente é provado quando Deus nos dá e também é provado quando Deus nos tira. A gente é provado quando a gente ganha um elogio e a gente é provado quando a gente ganha uma crítica. Então a gente tem que ser aprovado em todas essas circunstâncias. Eu tenho que ser aprovado quando eu estou sendo criticado. Eu tenho que ser aprovado quando eu estou sendo elogiado. Tem que saber devolver essa glória para Deus, né? E tem que ser aprovado quando Deus me tira alguma coisa e tem que ser aprovado quando Deus me dá alguma coisa, né? Porque se Deus me dá alguma coisa, aquilo também não pode subir para o meu coração. Eu aprendi com a minha esposa, a pastora Patrícia, né? Que nós somos apenas os garçons. Aqui na casa de Deus, nós somos só o garçom, né? Você já foi no restaurante? Você já deu um elogio para o garçom por causa da comida que estava boa? E você também já não reclamou com o garçom que a comida não estava boa? Que a comida estava fria, ou que tinha um fio de cabelo? Tem gente que já. Tem gente que já reclamou porque tinha fio de cabelo na comida. Tem gente que já reclamou porque a comida estava fria, né? Eu já vi. Eu tenho um amigo meu que a gente estava numa viagem. Ele sempre conta essa história, né? A gente estava numa viagem e a gente parou num posto de gasolina que tinha uma lanchonete ao lado, né? E a gente pediu um pastel, cada um, né? E aí ele viu que o pastel estava meio frio. E ele disse para a moça que atendia no balcão, a senhora poderia, por gentileza, aquecer o pastel para mim, porque o pastel está frio. Ela disse, não senhor, o pastel acabou de sair, ele está quentinho. Aí ele pegou, ficou mudo, calado, comeu o pastel frio. Só que ele estava com fome, né? E aí ele resolveu pedir o segundo pastel. Aí quando ele pediu o segundo pastel, ele disse, só peço um favor, aquece para mim no micro-ondas, que eu gosto de comer bem quentinho. Aí a moça disse, senhor, eu já não falei para o senhor que saiu agora, que está quentinho, não sei o quê. E pasmem os senhores, aquela mulher foi chamar o gerente do local, porque se sentiu agredida, porque ele só pediu para aquecer no micro-ondas o pastel que estava frio. Mas enfim, a verdade é que aqui na casa de Deus nós somos que nem o garçom. Se a comida está ruim,
Quem é que, de onde vem a comida? É do garçom? É quem faz a comida. A comida vem do Senhor, né? E se a comida está boa, também, o elogio também não é para o garçom. O garçom até recebe elogio, mas quem é que fez a comida? Foi o garçom? Né? Foi o dono do restaurante, né? E quem que é o dono do restaurante na casa de Deus? É o Espírito Santo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Se eu não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então se a comida está boa, né? Fala com ele. Se a comida está ruim, fala com ele. Tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Deus está nos treinando, né? Eu já preguei aqui que a casa de Deus é um lugar onde a gente é treinado. É um quarto de guerra. Como é que é? Quartel. Um quartel. Aqui a gente está sendo treinado para saquear o inferno. E nesse treinamento, a gente tem que passar por tudo que é tipo de prova, né? O pai já serviu no exército, ele sabe como é que é. Lá tem que passar por debaixo daqueles negócios lá, aqueles moeirão de madeira, na lama, e tem que... O pessoal do Legendário aí também, a gente tem um monte de desafios. E a vida é assim, né? Feita de desafios. Mas, amados, a gente está aqui numa série, né? Deus nos deu uma série para compartilhar, inspirado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus Cristo vai dizer, né? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Porém, eu, disse Jesus, vim para vos dar vida e vida com abundância. O ladrão, na passagem bíblica, ele representa o salteador das ovelhas. Ele representa o assaltante, o ladrão, o bandido, que entra no território sem ser convidado para roubar as ovelhas. Né? Assim como meu pai já criou galinha no terreno dele, e às vezes sumia galinha, sumia ovo, né? Então também tem um ladrão de galinha, tem um ladrão de ovo, né? E no caso aqui da passagem de Jesus, é o ladrão das ovelhas, né? No entanto, é muito comum nós pastores atribuir essa figura do ladrão a Satanás. Por quê? Porque Satanás, de fato, ele veio para roubar, matar e destruir, né? E muitas vezes, abre parênteses e fecha parênteses, né? Muitas vezes ele faz isso com a permissão de Deus. E geralmente faz com a permissão de Deus. O exemplo de Jó é um exemplo claro disso, né? A Bíblia diz que ele veio de passear sobre a terra. E Deus estava tendo uma reunião com os anjos. E Satanás veio de passear sobre a terra, entrou no meio da reunião. Né? Imagina que ele pediu licença, posso participar da reunião também? E aí Deus então começa uma conversa, né? Observasse meu servo Jó, né? Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás disse para Deus, né? Claro, tu tens cercado ele de bens, tu tens abençoado ele, né? Aí é molezinha, aí é fácil, eu quero ver o Senhor tocar e tirar o que ele tem. Aí eu quero ver se ele vai ficar firme mesmo na rocha. Eu quero ver se ele vai continuar indo no culto. Eu quero ver se ele vai continuar dizimando. E Deus então disse para Satanás, fica à vontade. Quer ver que ele é fiel mesmo? Pode ir lá, né? E aí, com a permissão de Deus, Satanás entrou na vida de Jó e fez uma arruaça, né? E ainda assim, em nenhum momento Jó atribuiu a Deus falta alguma. E depois, quem conhece a história sabe, né? Que Satanás pediu para tentar ele no nível maior ainda, que foi tocar na saúde dele. E Deus permitiu novamente, e então ele vai e toca na saúde de Jó. A Bíblia diz que a saúde de Jó ficou tão debilitada que ele chegava ao ponto de se coçar com um caco de telha. Tamanho o sofrimento. Mas ainda assim, Jó em nenhum momento atribuiu a Deus falta alguma. A mulher de Jó chegou a dizer para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse... Como é que ele disse? Eu vou ler aqui. Só vou ler isso aqui rapidinho para a gente encerrar essa parte aqui. Também não podemos sabotar o Espírito Santo, né? Ele disse, né? Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó foi alguém que aprendeu que a gente pode receber o bem, mas também temos que estar pronto para receber o mal.
né? Assim como no Dia dos Pais, um moço lá resolveu acabar com o meu carro, né? Quebrou o vidro da frente, quebrou o vidro de trás, quebrou a lata do lado, a lata atrás, e também o carro do meu irmão, pastor Maico, né? O Senhor permitiu, então bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Em tudo Deus nos tem um propósito, né? Então, amados, o diabo, ele rouba, mata e destrói, mas só faz isso com a permissão de Deus, porque nada foge ao controle de Deus, né? Se Deus não permitir, nada acontece. Agora, Jesus não, Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, e a gente tem aprendido aqui, que para a gente viver essa vida com abundância, essa vida abundância fala de uma vida plena, né? Uma vida completa, sem falta de nada, é uma vida próspera. E essa prosperidade não é só financeira, ela é uma prosperidade primeiramente de alma, né? Essa semana Deus ministrou comigo. Uma pessoa nunca vai ser próspera financeiramente sem primeiro ela ser prosperada na alma, na mente. Porque uma pessoa que está com a alma adoecida, com a mente enferma, ela dificilmente vai conseguir prosperar, né? Então Deus quer curar a nossa alma, Ele quer curar o nosso coração, Ele quer curar todo o nosso ser, é corpo, alma e espírito, né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 que Ele vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. E Deus Ele quer fazer realmente essa santificação total para nos entregar uma vida plena, uma vida completa. Agora, para poder viver essa vida plena, nós temos aprendido aqui que Deus é um Deus de princípios e Deus não quebra princípio para abençoar o homem. Deus não vai nos dar essa vida com abundância se eu desejar viver uma vida de rebelião contra Deus, de murmuração, de reclamação e não cumprindo os princípios. Eu preciso cumprir os princípios, né? Como diz o apóstolo René, você vive o princípio te abençoa. Você quebra o princípio te quebra. Eu falava ontem de manhã, na supervisão apostólica com o apóstolo Leandro, né? Eu fui convidado lá para dar uma palavra sobre dízimos e ofertas, e eu falava, eu não sei se alguém aqui já foi quebrado pelo princípio, eu já, né? E não foi uma vez só, né? Mais de uma vez. E quando você quebra o princípio te quebra, né? A Bíblia ensina, princípio de número 13, a gente parou no princípio de número 12, não caminhe sozinho, era o princípio de número 12, e o princípio de número 13, honre a Deus, honre a todos. Êxodo 20, versículo de número 12, a Bíblia diz, Êxodo 20, versículo de número 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então Deus é o Deus que estabeleceu a honra como princípio, né? Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Se algum dia alguém perguntar para você, onde é que está na Bíblia os 10 mandamentos? Você vai dizer, Êxodo 20. Lá está os 10 mandamentos. Seja na Bíblia católica, seja na Bíblia evangélica, né? Então, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então Deus é o Deus que estabeleceu a honra como princípio. O que é honrar? Honrar é distinguir, honrar é reconhecer o valor, né? Eu não posso colocar um pai e uma mãe na mesma medida de uma pessoa comum. Eu não posso colocar uma autoridade espiritual, um pastor, um apóstolo, né, um bispo, como uma pessoa comum. Hoje está virando tudo comum, né? Hoje você vai, às vezes até numa programação religiosa, no passado a gente ia em algumas programações que os pastores tinham um lugar separado para eles sentar, e algumas igrejas têm isso ainda, né? Mas havia assim um respeito, uma consideração diferenciada para com os pastores. Hoje isso já está meio que se acabando, né? Talvez porque aconteceram tantos maus testemunhos ao longo dos anos, que hoje pastor, apóstolo, né, e até mesmo pai e mãe é tratado tudo igual, né? Mas isso é brecha, né? Isso é falta de ensinamento,
Porque quando nós entendemos que Deus é um Deus de honra e que nos ensina a distinguir pessoas, a reconhecer pessoas, se eu faço isso, Deus me abençoa. Se eu não faço isso, Deus permite o ladrão entrar. E ele vem para roubar, matar e destruir. Amém? 1 Pedro 2,17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Esse texto de 1 Pedro 2,17 ensina que eu tenho que honrar todos, mas no mesmo texto ele coloca honrar o rei. Nunca em toda a história do Brasil eu presenciei tanta desonra para com o presidente da República. Eu mesmo, numa outra ocasião, sinto que desonrei. Quando nós estávamos no período de eleições presidenciais, né, eu fiz alguns pronunciamentos que, embora que naquela ocasião ele ainda não era presidente, né, era só um candidato. Aí eu creio que até Deus não leva em consideração, né? Mas depois que a pessoa está como presidente da República, hoje nós não estamos no sistema de reinado aqui no Brasil, aqui é presidencialismo, então ele é uma espécie de rei, né? E a Bíblia diz honrai o rei. Eu posso até não estar contente com a autoridade que está sobre a nossa nação. Eu posso não estar contente com o meu pastor, eu posso não estar contente com o meu apóstolo, eu não posso não estar contente com a minha supervisão, né, espiritual. No entanto, isso não me dá o direito de desonrar, não me dá o direito de falar mal, não me dá o direito de atacar. Não me dá. O que a Bíblia diz lá em 1 de Timóteo, capítulo de número 3, pastor Alice, né? Orai por todas as autoridades constituídas, né? Para que tenhamos uma vida sossegada. 1 Timóteo, capítulo de número 2, né? Na verdade, né? Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, né, que seriam presidentes, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a Bíblia não diz, não manda jogar pedra nas autoridades constituídas, nos reis, nos presidentes da República, manda orar. E às vezes, em vez de orar, a gente taca pedra. Porque eu não gosto desse governador, eu não gosto desse prefeito, eu não gosto desse vereador, eu não gosto do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai lá e taca pedra. Quando a Bíblia manda orar. Orar. Interceder, clamar. Se tem alguém que tem poder para mudar o coração do homem, se tem alguém que tem poder para destituir reis, né, e colocar reis no poder, é Deus. Então o nosso papel o que é? Orar. Orar. Ah, não estou contente. Ora. Ora que Deus pode mudar tudo. As próximas eleições já estão chegando aí. Deus pode mudar tudo. Agora, é sempre bom lembrar que a nossa esperança não está no homem, né? A nossa esperança está, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Então a Bíblia ensina sobre honra. Quando eu cumpro o princípio me abençoa. Quando eu quebro o princípio me quebra. 1 Timóteo 6,1: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você trabalha de empregado numa empresa? Você tem um líder sobre a sua vida? O que a Bíblia diz? Todos os servos que estão debaixo do jugo de um senhor, de um patrão, de um líder, considerem dignos de toda honra, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Você já viu algum funcionário falar mal do patrão pelas costas? Desonra. Por que não olha no olho e fala o que pensa que tem que falar, né? Nossa geração é uma geração covarde. Nós somos especialistas em falar mal das pessoas pelas costas, apunhalar pelas costas. Ninguém tem coragem de olhar no olho e falar a verdade. Aí, se eu quero falar alguma coisa olhando no olho,
aí é outro departamento. Eu estou sendo sincero, né? Sem cera. E no mais é orar. Orar. A Bíblia manda orar. Orar pelas autoridades. Se eu apunhá-lo pelas costas, eu estou desonrando. E a desonra vai trazer consequência. A desonra vai trazer consequência. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra. Tem versão bíblica que diz duplicados honorários, né? Porque a palavra honorário, que a gente chama de salário ou recompensa, ela vem da mesma raiz de palavra honra. O que é um honorário? Um salário, uma recompensa por um período de tempo trabalhado. Então a honra, a mesma coisa, é uma recompensa por algo que a pessoa fez ou por algo que ela representa. Está dando para entender como que a palavra honra e honorário, elas vêm da mesma raiz, vêm do mesmo significado. Por isso que tem versão bíblica que diz, dignos de duplicados honorários, são aqueles que trabalham no ensino da palavra, duplicados honorários, e tem Bíblia que diz duplicada honra, porque a palavra vem da mesma raiz. Então, quem ensina a palavra de Deus merece dupla honra. Imagina, se um professor de sala de aula já merece honra, porque ele está sendo confiado a ele, né, a dignidade, o privilégio de poder exercer influência sobre uma criança, produzindo ali o futuro, o destino daquela criança, influenciando no destino daquela criança. Agora imagina um líder espiritual, um líder de célula, um pastor, que está ensinando verdades eternas, de uma fonte segura. Se o professor merece honra, muito mais aquele que ensina a palavra de Deus. Semana passada a gente aprendeu aqui um exemplo de uma mulher, né? Na casa de Simão. Essa história está em Lucas 7, do 36 ao 50, né? A palavra de Deus fala de uma pecadora, que ela entrou na casa sem ser convidada e ela quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com aquele óleo e beijou os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos. Essa história está em Lucas 7, do 36 ao 50. O que aquela mulher fez? Aquela mulher honrou Jesus. Jesus, ele vai dizer para Simão, que era o dono da casa: olha, Simão, eu entrei na tua casa, você não deu ósculo para meus pés. Porque naquela época, né, era comum as pessoas terem um servo na porta da casa para lavar os pés dos convidados. Porque as pessoas andavam com aquelas sandálias, aquelas alpargatas, né, em trilhos no deserto, e ali era cheio de cocô de camelo, cocô de jumento, cocô de cavalo. Então, as pessoas andavam naqueles trilhos e era muito comum sujar o pé. Então, nas casas tinha sempre um servo que ficava na porta para lavar os pés. Né? E Jesus chega para o dono da casa e diz: olha, você não se preocupou em lavar meus pés quando eu entrei na tua casa, mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés e enxugar com seus cabelos. Honra, né? Honra. Abrindo parênteses e fecha parênteses, né? Quando Jesus, né, ele pega uma bacia de água e enrola uma toalha na cintura e ele começa a lavar os pés dos apóstolos e secar, Jesus estava se rebaixando a qualidade de um servo, igualzinho aquele que ficava na porta para lavar os pés. Veja o que o Filho de Deus, né? Por isso que ele teve autoridade para dizer, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Porque imagina, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se comparar a um servo que fica na porta de uma casa para lavar os pés. Foi o que Jesus fez. E aí Pedro não queria de jeito nenhum, né, ser lavado, né? Não, Senhor, eu não quero, eu não aceito isso, não. Aí Jesus disse: olha, Pedro, se você não permitir que eu te lave, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, Senhor, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Lava tudo. Eu quero ser lavado. Amém? Então aquela mulher, ela prestou um gesto de honra. O que o dono da casa não fez, ela fez. Ela honrou a Jesus. Ela se antecipou à sua morte. Então a honra é distinguir, é saber reconhecer o valor.
A honra vai atrair prosperidade. A honra vai nos levar a viver uma vida com abundância. Se eu quero ter uma vida com abundância, eu preciso aprender a honrar as autoridades. Eu preciso aprender a honrar os governantes, a honrar o prefeito da cidade, honrar o presidente, honrar os pastores, honrar pai e mãe, honrar todos. A Bíblia diz em 1 Pedro, honre a todos. A honra é para todos. Honra todo mundo. Até o gari, seja lá quem for, honre. Ninguém vai perder nada honrando. Pelo contrário, eu vou perder quando eu desonro. Né? Quando eu desonro, eu quebro o princípio. Quando eu quebro o princípio me quebra. 1 João 2,16, princípio de número 14. Princípio de número 14. Ou quem preferir, 14. Né? Que é a única palavra na língua portuguesa que você pode pronunciar de duas maneiras diferentes. Então, princípio de número 14. Abandone a soberba. 1 de João, capítulo 2, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, que é os desejos, né? E a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Pastor Cristo, o que é soberba? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Muitas pessoas acham que soberba é orgulho. Não, está totalmente errado. Porque soberba e orgulho são palavras que são uma espécie de sinônimo, né? Mas soberba é você querer viver um padrão de vida que não te pertence. Isso é soberba. Né? Você tem condições de comprar um Gol 2020, mas o teu vizinho tem uma BMW 0 km. Aí você vai lá na garagem de automóvel e faz um financiamento em 72 vezes, numa prestação de 2.500 por mês, que vai deixar você todo trancadinho financeiramente para o resto para os próximos 5 anos, para você ter a BMW igual a do teu vizinho. Só que o teu vizinho tem condições de ter aquela BMW, você não tem condições de ter aquela BMW. O seu padrão de vida, o seu salário, te dá condições de comprar o Gol 2020. Mas você é soberbo, você quer viver o que o outro tem sem poder. Deus resiste ao soberbo. Isso é soberbo. Muita gente vive na soberba. Às vezes eu faço lá, o cartão de crédito é o maior perigo para quem tem problema e não tem o domínio próprio. Cartão de crédito é um perigo, mano. Deus que não dê cartão de crédito para quem não está preparado para administrar. Se você está preparado, você vai gastar só o que você pode. Agora, dar um cartão de crédito na mão de uma pessoa que não tem domínio próprio, se ela deixar a soberba pegar, meu Deus, ela faz uma destruição. Depois ela fica toda trancada, não pode nem respirar mais, porque está toda comprometida por causa do cartão de crédito. Eu já passei por isso. No momento eu estou sem cartão de crédito. Talvez não estou preparado ainda para ter. Talvez um dia tenha. A minha esposa acho que foi aprovada por Deus, que recebeu lá um cartão de crédito. O limite é baixinho, mas tem o cartão de crédito. Mas nem dá na minha mão, fica na mão dela. Né? A Bíblia diz em Eclesiastes 4:4. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão chegou à conclusão que quando a pessoa trabalha demais, ela é muito esforçada, ela quer fazer tudo perfeito, ela quer ser o melhor e tal. Muitas vezes por detrás desse sentimento tem a inveja, soberba. Né? Eu quero ter o que eu não posso ter, eu quero ser o que Deus não me fez para ser. Né? E a pessoa vive uma ilusão. Perigoso isso. Salomão diz que isso é vaidade e correr atrás do vento. Eu anotei aqui, seja econômico. Diga para a pessoa, seja econômica. Seja econômica. Seja econômico. Não gaste mais do que você ganha. Isso aqui, ó.
A gente deveria ensinar para os alunos lá no primeiro ano, na escola. O professor deveria ensinar para o aluno. Já pensou? Se de primeira a quarta série os professores ensinassem para as crianças, nunca gaste mais do que você ganha. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Deus disse, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Eles foram lá e comeram de onde não era para comer. Desobedeceram. Mexeram onde não podia mexer. E assim o ser humano, quando ele gasta mais do que ele pode gastar, ele se arrebenta todo. Então tem que ser econômico. Não tente impressionar ou provar qualquer coisa para os outros. Não tem que provar nada para ninguém. Não tem que impressionar ninguém. Olha só o carro novo que eu comprei. Olha só a minha casa nova. Você lembra um personagem da Bíblia? Qual que é o nome do rei? Né? Que ele chamou, o inimigo foi fazer uma visita no palácio dele, e ele chamou o inimigo, entrou dentro, e ele saiu mostrando tudo. Olha só aqui os meus pertences, olha só o meu palácio, olha só tudo que eu tenho. Qual que é o nome do rei? Alguém lembra? Né? Depois eu lembro, eu falo o nome do rei para vocês. E o que aconteceu com aquele rei? Os inimigos depois vieram e roubaram tudo. Soberba. Começou a se gabar, olha só, o que eu tenho, o meu poder, o meu exército, o meu império conquistou. Ninguém conquista nada, tudo vem de Deus. Ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém tem direito de se orgulhar de coisa alguma. Como é que disse Jeremias? Se eu for me orgulhar de alguma coisa, eu vou me orgulhar nisto, em conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Aí já misturei Jeremias com Oséias, né? Então, amados, ninguém tem direito de se gloriar nada. Aquele rei era Ezequias? Acho que é Ezequias, né? É o mesmo, não é Ezequias? É o mesmo lá que o rei, que o Isaías profetizou, né? Não, é para ser Ezequias. Depois eu confirmo, tá? Mas ele estava jurado de morte, e Deus usou o profeta Isaías para profetizar: você vai morrer. E aí então ele se voltou para a parede, e ele orou e pediu misericórdia a Deus, e Deus disse, aí Isaías estava indo embora, Deus disse para Isaías, volta lá, e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. É o mesmo rei que mostrou tudo. Sim, né? Põe a tua casa em ordem, né? Senão morrerás e não viverás. É isso aí. Então, e um dos pecados desse rei foi mostrar tudo que ele tinha, né, acho que era para os babilônicos. Então, perigoso isso. Olha só uma frase que eu anotei de Paulo Vieira. Alguém já ouviu falar de Paulo Vieira? Né, Paulo Vieira é um coach muito famoso, um brasileiro, né? Hoje acho que ele mora nos Estados Unidos, e ele escreveu vários livros, né? Um deles foi best-seller aqui no Brasil, recordista de venda, que é O Poder da Ação, né? Inclusive o pastor Maico tem esse livro, emprestou para mim um resumo. Então ele tem o livro O Poder da Ação, ele tem o livro também O Poder da Autorresponsabilidade, e ele tem um projeto aqui no Brasil, que é no Brasil e nas nações, né? Então, inclusive a minha prima, a Fabiana, ela é uma das que encabeça lá em Joinville esse projeto dele, né? O Método CIS. Muito obrigado por lembrar. E vai ter em São João Batista? A minha prima vive me convidando para fazer. Vamos, primo, vamos. Disse, prima, não chegou a hora ainda, mas eu quero fazer esse Método CIS aí. Se Deus me abençoar e dizer vai, eu vou, né? Que a minha vida está na mão de Deus. É o que eu digo para minha prima: prima, quando chegar a hora, Deus vai abrir tudo e nós vamos fazer o Método CIS. E tem uma frase de Paulo Vieira que ele diz assim, ele fala sobre o novo rico. É um novo conceito do rico atual, né, que tem o rico do passado e o novo rico. Quem que é o novo rico? Vocês querem saber? Se perguntar, eu falo. O novo rico, segundo Paulo Vieira, né? O novo rico é aquele que gasta o dinheiro que não tem para comprar aquilo que ele não precisa, para mostrar para as pessoas que ele não gosta
que ele é uma pessoa de valor. Esse é o novo rico. O novo rico é aquele que gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar para as pessoas que ele não gosta que ele é uma pessoa de valor. Desde quando, para mim, mostrar para alguém que eu tenho valor, eu preciso comprar uma coisa que eu não posso, gastar com algo que eu não tenho condições? Soberba. Fazer o que eu não posso para impressionar alguém. Então, precisamos vigiar. Princípio de número 15. Então, princípio de número 14. Princípio de número 13. Honre a todos. Princípio 14. Abandone a soberba. Seja econômico. Princípio de número 15. Orai pela paz de Israel. Salmo de número 122, versículo 6, diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Quem é que vai prosperar? Quem ama Jerusalém. Quem ora por Israel. Salmo de número 137, versículos 5 e 6. Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. A Bíblia ensina que eu tenho que orar por Israel e por Jerusalém. Israel é o povo da promessa. Israel é a nação eleita. Deus, desde os primórdios, escolheu Israel como a menina dos seus olhos. Israel, no princípio, foi levantado por Deus para ser modelo para todas as nações, como a nação que serve o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E Deus tem um carinho especial para aquela nação. Por isso, ele disse para Abraão: todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, quem abençoa Israel vai ser abençoado, vai prosperar, vai viver a vida com abundante. Quem amaldiçoa Israel, quem se levanta contra Jerusalém, está cavando a sua cova, está mexendo com a menina dos olhos de Deus e está entrando em confusão. Né? Que Deus tenha misericórdia de governantes que se levantam contra Israel, ou que criam leis que prejudiquem Israel, ou que se envolvam em qualquer coisa ou negócio ou que vá contra o povo de Deus. Né? Porque se levantar contra o povo de Deus, só se levanta para cair. Todo mundo conhece a história, né? Do gigante filisteu que quis desafiar Davi, né? O povo de Deus. Era só um menino, com 5 pedrinhas e uma funda. Mas ele foi diante do gigante e ele disse: eu não venho contra ti no meu nome, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante caiu, né? Porque no nome do Senhor dos Exércitos, e quem está do lado de Israel, que é a nação do Senhor dos Exércitos, nunca perde. Então nós temos que orar por Israel. Precisamos lembrar nas nossas orações. Tem pessoas que têm o hábito, né? Até no almoço, quando vai agradecer pela comida, já aproveita e ora por Israel. Né? É uma maneira de ensinar até os nossos filhos a orar por Israel. Princípio de número 16. Princípio de número 16. Medite na palavra de Deus. Vamos repetir comigo? Medite na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Salmo de número 1, do versículo 1 ao 3. Salmo de número 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém. Tudo quanto fizer? Está escrito aqui algumas coisas que fizer? Tudo que fizer. A pessoa que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, tudo que ela fizer vai prosperar. Né? Só que, claro, né, não é só meditar e não botar em prática, né? Não vai pensar, se eu só medito e não boto nada em prática. É complicado, né? Eu tenho que meditar e colocá-lo em prática. A pessoa que medita, ela vai prosperar. Vai entrar nessa vida com abundância. Josué capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Para que tenhas o cuidado, né? De botar em prática, né? De fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então você vai fazer prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Se eu quero fazer prosperar o meu caminho, eu preciso, não pode se apartar da minha boca o livro dessa lei. Se você vai entrar no meu canal do Instagram, eu posto 3 vídeos por dia da palavra de Deus. A palavra de Deus está o tempo todo na minha boca. Onde eu vou, ela está o tempo todo na minha boca. Porque é mandamento da palavra de Deus. Não se aparte da tua boca. Prega a palavra, insta tempo, fora de tempo. Quer oportuna, quer não. Hoje Deus deixou a mídia digital. É uma maneira da gente proclamar a palavra. Não é a única, né? Eu tenho que falar o tempo todo dessa palavra. Que é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. A palavra é uma semente. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com seus feixes. Mas se eu não estou com a palavra na minha boca, se eu não planto semente, o que eu vou colher? Se eu não planto nada, eu vou colher o quê? Então essa palavra tem que estar na minha boca, eu tenho que estar o tempo todo lançando a palavra. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 5, reparte com 7, reparte com 9. Né? Planta a semente de manhã, planta à tarde, planta à noite, porque você não sabe qual delas que vai prosperar, se essa ou aquela. Então a ordem é semear. A palavra na boca, plantando e semeando, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, semeia a palavra. Semeando e vivendo ela, né? E vivendo, com certeza. Né? Com certeza. Embora que aquilo que você ainda não vive, nós vamos viver, né? Porque a boa obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai terminar. Né? Não tem ninguém aqui que está pronto. Né? Todos nós estamos em obras. Então não pense você que você tem que estar perfeito para plantar a palavra. Porque se for assim, ninguém faz a obra. Né? Todos nós, independente de ter alguma coisa ainda para Deus trabalhar, a ordem é: plante a palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoram a lei do meu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, se eu rejeitar o conhecimento da palavra, Deus vai me rejeitar e vai rejeitar os meus próprios filhos, diz a palavra de Deus. Então é muito sério. Eu preciso ter o desejo de aprender a palavra de Deus até o meu último dia de vida. Enquanto eu estiver nessa terra, eu posso estar velhinho, de cabelo branco, 90 anos. Eu tenho que estar aprendendo a palavra de Deus. O dia que eu achar, eu não preciso mais nada para aprender, não tenho mais nada para aprender, Deus rejeita você e rejeita os teus filhos. É o que diz a palavra. O meu povo é destruído porque rejeitou o conhecimento. Então não posso rejeitar o conhecimento.
Por isso que eu não paro de estudar. Eu terminei um curso, comecei outro. E quando eu terminar esse, eu vou começar outro. E quando eu terminar o outro, eu vou começar outro. Até a volta de Jesus. Porque o líder que não se prepara, ele não está preparado para poder alimentar. Eu tenho que estar me capacitando sempre. Amém? Hebreus 4:12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não posso me apartar dessa palavra. Se eu quero viver a vida com abundância, eu preciso meditar nessa palavra, praticar essa palavra e anunciar essa palavra. Amém? Amém. Princípio de número 17. Palavra que a minha mãe ministrou aqui na abertura do culto. Humildade. Tenha humildade para aprender sempre. Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tenha humildade para aprender sempre. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quem aqui quer riqueza, honra e vida? É a recompensa do humilde. O orgulhoso vai ficar pobre, vai ser desonrado e pode experimentar até a morte. O orgulhoso. Mas o humilde vai experimentar riquezas, honra e vida. Provérbios 22:4. Não só humildade, né? Acompanhado do temor do Senhor, né? Mergulhe na área que você precisa aprender para cumprir o seu propósito de vida. Para que Deus me chamou? Deus me chamou para ser uma professora? Então eu tenho que me aprimorar. Deus me chamou para ser um advogado? Eu tenho que me aprimorar. Deus me chamou para ser um médico? Eu tenho que me aprimorar. Deus me chamou para ser um pastor? Eu tenho que me aprimorar. Seja qual é a área que eu atuo, eu tenho que estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Né? Jesus disse, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Sempre que a gente é honrado, pode prestar atenção, sempre que Deus te honra, antes você teve atitudes de humildade. Naquela semana, ou naqueles dias, você teve atitudes de humildade. Sempre que Deus nos honra em algum lugar, antes teve humildade. E muitas vezes, quando acontece o contrário, quando a gente é humilhado, é que teve atitudes de orgulho. Quando tem atitudes de orgulho, a Bíblia soberba precede a queda. E a humildade precede a honra. Então, geralmente, quando acontece uma situação de humilhação, muitas vezes teve orgulho antes. E muitas vezes, quando eu sou honrado, teve humildade antes. Então, a humildade precede a honra. Riquezas e honra e vida, galardão do humilde. O que é ser humilde? Eu aprendi que o melhor sinônimo da palavra humildade é a palavra dependência. O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é uma pessoa que aprendeu a depender de Deus e depender do próximo. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus toda a tua força, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, humildade é depender de Deus e depender do próximo. Às vezes eu até sou bom de depender de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa depende de Deus? Quando ela tem uma vida de oração. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela está dizendo, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, eu não consigo, mas Tu consegue. Senhor, eu não sei, mas Tu sabe. Humildade. Ela está o tempo todo orando. Senhor, me ensina como que eu faço isso. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, eu preciso de Ti. Humildade. Eu não oro, não peço ajuda de Deus, não falo com Deus, não tenho uma vida de oração, orgulho.
Pessoa que não ora, orgulhosa. Pessoa que ora muito, humildade. Agora, humildade não é só depender de Deus, eu também tenho que depender do meu irmão. Às vezes eu sou bom de oração, mas eu não sei pedir ajuda para o meu irmão. Eu não tenho coragem de chegar, Nice, me ajuda. Vera, me ajuda. Humildade. Depender de Deus e depender do próximo. É a música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Então, ser humilde também é aprender a pedir ajuda. Porque ninguém sabe tudo, ninguém tem todos os dons, ninguém tem todo o conhecimento. Então tem coisas que eu não sei fazer. E não é pecado não saber fazer. E para isso a gente é um corpo. E a gente precisa uns dos outros, né? Tem gente que acha que humildade é ser pobre, né? Muito boa. Né? A pastora Mena está lembrando, tem gente que acha que humildade é você andar de chinelo de dedo, né? Com uma calça rasgada. Né? Isso não é sinônimo de humildade. Você pode ser pobre, mas ser limpinho, né? Usa um perfume da Avon, mas está perfumadinho, né? Usa uma roupinha a mais simples que você tem lá, mas não é rasgada, né? Então, agora, porque eu tenho que andar com decência. Agora, humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Tem gente que acha que humildade é andar com roupa rasgada, de chinelo de dedo. Não. Humildade é reconhecer que você precisa de Deus, precisa dos outros. E faz isso através de uma vida de oração e aprendendo muitas vezes a pedir ajuda. É como Jesus, aprender a lavar os pés do outro. Ser servo, né? Um outro sinônimo de humildade é aprender a ser servo. Uma pessoa que é servo, geralmente ela é humilde. Quando a pessoa tem dificuldade de servir os outros, ela não gosta de servir, pode ter certeza, geralmente tem problema com orgulho. Porque quem é humilde, ela é servo. O servo, todo servo geralmente é humilde. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos para ensinar que ele é o servo de todos. E assim como era ele, como é ele, nós precisamos ser. 18º princípio, e eu vou parar por aqui. Né? E no próximo culto a gente continua. 18º princípio. Creia nos profetas do Senhor. Vamos dizer junto? Creia nos profetas do Senhor. 2 Crônicas 20, versículo 20, parte B. Ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Quem quer prosperar aqui? Amém. Quem quer ter uma vida com abundância? Amém. Creia nos profetas. Né? 2 Crônicas 20, 20. Eu preciso crer nos profetas. Deus também fala através de pessoas. Né? Claro que existem os falsos profetas. Como é que eu identifico os falsos profetas? Pelo fruto se conhece a árvore. Né? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, né? Versículo 19, Mateus 7, 17. Não, Mateus 7, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Conhece uvas dos espinheiros ou os figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, pelo fruto, eu vou conhecer o mau profeta. Pela iniquidade dele, pelo mau testemunho, né? Até mesmo pelos discípulos, né? Porque você vê os discípulos daquele líder, né? Daquele profeta. É tudo
uma raça de... Então, pelo fruto, mas é claro, né, que a palavra fruto aqui diz respeito a testemunho, né? Então, é pelo testemunho que a gente conhece o profeta, né? Pelo testemunho que ele dá. Então, agora, é sempre bom lembrar, né, que Deus não remove o dom, né? A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Então Deus não tira dom de profeta. O profeta pode ser até um profeta ruim. Se ele estiver profetizando a palavra, a Bíblia diz, julgai a profecia. Se é a palavra de Deus que está sendo pregada, ouve a palavra, julga a profecia. Se é de Deus, vai se cumprir, né? Então, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, independente do profeta. Então, eu preciso crer nos profetas. Agora, se o profeta tem bom testemunho, por que não crer? Por que não acreditar? Né? Eu acompanho os decretos do apóstolo René Terranova todos os meses. E eu acredito em todos eles. E em mais de 5 anos que eu acompanho os decretos, eu nunca vi um mês que o decreto não deu certo. Eu nunca vi um mês. Todo mês o decreto dá certinho. É incrível. Por quê? Porque veio de Deus, né? Ele é só um instrumento na mão de Deus, mas que tem acesso a Deus, e porque tem acesso a Deus, assim como nós aqui temos acesso a Deus, Deus dá esses decretos para ele, né, para o ano todo, e sempre se cumprem. A palavra de Deus diz, creia nos profetas e vocês vão prosperar, né? Eu tenho prosperado. Você também tem prosperado? Amém? E eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda vai estar por vir, né? E eu creio que tem muita coisa boa chegando, né? E muita coisa boa. Nós só precisamos perseverar em obediência a Deus, cumprindo os seus princípios, né? Porque a obediência é que vai gerar a bênção, né? Como dizia o apóstolo Luiz Carlos, né? E a apóstola Patrícia, né? Obediência gera bênção. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Glórias a Deus. Pai, quer orar, Pai? Vem orar, Pai. Pelo menos ora aí. Abençoa nós. Faz uma oração para nós cumprir Amém. Esses princípios. E já faz aquela oração sacerdotal, né? Senhor, querido Deus e Pai amado. É momento, meu Deus, de te agradecer, Pai, pelas vidas que aqui estão, meu Deus, escutando a Tua palavra que é eficaz, que ela penetra, meu Deus, no mais íntimo da nossa alma. Por isso te pedimos em nome de Jesus, possamos sair daqui, meu Deus, cientes, meu Deus, conscientes, que a Tua palavra é que nos transforma, só que nós temos que ouvir e colocar em prática, Pai. Muitas vezes ouvimos, mas não colocamos em prática. Aí ela volta vazia para nós. Meu Deus, que assim seja, meu Deus, a Tua vontade na nossa vida. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Que nós tenhamos, meu Deus, uma semana de bênção, semana de alegria, semana de livramento, meu Deus. Que as Tuas bênçãos nos alcancem, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um abraço do seu irmão, desejo uma semana abençoada para ele.